Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui, depois de ouvir louvores cantados, tanto pela irmã Andréia, Ministério de Louvor, e o momento missionário, Deus abençoe, encerrando hoje missões nacionais, e que Deus abençoe ricamente a vida da nossa igreja, a vida de cada missionário. Meus irmãos, conforme lido pelo diácono irmão Bruno, esta noite eu gostaria de falar sobre justiça. Justiça. Mas não é a justiça dos homens, não. É a justiça de Deus. A dos homens é falha. A justiça dos homens, ela é comprada. Muitos escapam de serem condenados por algum erro cometido, porque ele consegue comprar a justiça. Ele consegue bons advogados. Está aí a história do nosso país, pessoas que roubaram sendo soltas, e não há justiça. Entre os homens, não. A nossa justiça é falha. Agora, nesta noite, meu irmão, é justiça de Deus. E justiça de Deus, aí ninguém pode brincar com ela, não. Porque Deus realmente é justo. E a justiça de Deus, ela está ligada ao amor de Deus. A justiça de Deus está ligada à santidade de Deus. Por isso que eu digo que Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo. E estas três características aqui faz parte, ou melhor, a característica, sim, esses três atributos fazem parte dos atributos morais de Deus. Atributos morais de Deus: amor, santidade e justiça. É o que nós estamos estudando nas quartas-feiras. Portanto, repito, amor, santidade, justiça são três atributos morais de Deus que fazem parte do caráter de Deus. Falando de santidade de Deus, Deus é santo. E que saibamos nós, né, de verdade que Ele é santo. E eu creio que Ele é santo, eu sei que você também é santo, ou melhor, entende que Ele é santo. E uma coisa que eu tenho que entender, e você também, é que Deus não busca santidade. Nós buscamos santidade. Deus não busca santidade. Deus não busca santidade porque Ele é santo. Ele é santo, inteiramente santo. Ele não precisa se santificar. Ele não precisa buscar santidade porque Ele é santo. Um dos cânticos de Moisés, lá em Êxodo 15, o 31 também, de Deuteronômio, mas Êxodo 15, verso 11, ali está dizendo o seguinte: o Senhor, quem é o Senhor? Quem és tu? E aí ele está dizendo, glorificado em santidade. No cântico de Moisés, então, ele diz, ó Senhor, quem é como o Senhor? Glorificado em santidade. E quando João tem a visão daqueles 4 animais, daquelas quatro criaturas, ali em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, ali diz o seguinte, que aquelas 4 criaturas, de dia e de noite, clamam diante de Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, de dia e de noite. Que seja esta a nossa expressão também, estar sempre dizendo, santo, santo,
santo é o Senhor. Por isso que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a palavra de Deus dizendo da santidade de Deus, de que Ele é santo. Agora, quanto a nós, Levíticos capítulo 20, no versículo 7, ali a palavra de Deus está dizendo: santificai-vos, sede santo, porque Ele é santo. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: sede santo, porque Ele é santo. E essa citação está lá de Levíticos, capítulo 11, versículo 14. Então, Deus é santo. Deus é santo. Repete comigo assim: santo, santo, santo é o Senhor. Vamos lá? Santo, santo, santo é o Senhor. Mas vamos falar com convicção. Vamos lá? Santo, santo, santo é o Senhor. Mas Deus é amor também. Deus é amor. Faz parte do caráter dele. Interessante que amor e santidade são íntimos. Há uma intimidade em santidade e amor. Há uma relação de intimidade nisto, no amor e na santidade de Deus. Deus não seria santo se não fora amor. E não seria amor se não fora santo. Entendem? Deus não seria santo se não for amor, se não for amor não seria santo. Há uma intimidade nessa relação há uma intimidade nesta relação de Deus com respeito à santidade e amor. E este amor de Deus não é um amor de palavras tão somente. É um amor de ação. Romanos 5:8 nós lemos o quê? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova. Você é pecador, miserável pecador. O pastor que vos fala também é pecador. Por isso que o apóstolo Paulo, sendo grande homem de Deus, disse: dos pecadores eu sou o principal. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Somos pecadores. Alessandra, meu amor, acabou de dizer aqui agora. Todos nós somos pecadores, mas Deus prova este amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a prova deste amor é que Ele salva. Este amor salva. Este amor ali na cruz demonstrado, de Jesus Cristo, quando Ele disse: está consumado, é porque Ele estava dando de graça a toda a humanidade a salvação. E Ele estava dizendo a todos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando rasgou o véu do templo, não rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo, mostrando que o caminho estava sendo aberto agora. Por uma mão invisível, aquele véu rasgou, mostrando que agora nós temos acesso livre à presença de Deus. Então Deus, Ele salva. Esse grande amor demonstrado porque Ele salva, esse grande amor também é demonstrado porque Ele protege. Ele protege a sua vida. E nós dissemos, eu não sei se foi domingo retrasado, que muitas vezes nós nem percebemos, nem ficaremos sabendo de que fomos protegidos por Deus em algum momento da nossa vida. Mas Ele nos protegeu. E às vezes nem percebemos. Mas Deus, Ele tem nos protegido. É um Deus que protege. Por isso Ele é Deus de amor que protege. O Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso auxílio, é o nosso refúgio. Então, um Deus que protege. Mas Ele é também um Deus que consola. Demonstração do amor de Deus.
Deus que salva, Deus que protege, Deus que consola. Você já se sentiu consolado por Deus? E não tem, olha, ninguém que possa consolar como Ele. Nossas palavras fogem, não é verdade? Quando você precisa consolar alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que perdeu um ente querido, foge as palavras. O máximo que podemos dizer é: olha, Deus te abençoe, ser forte, viu? Seja forte. É o que podemos dizer. Mas Deus, com o Espírito Santo dele nos nossos corações, Ele nos consola nas horas de tristezas, de tribulações. Repito a pergunta: você já foi consolado por Deus alguma vez? Às vezes triste, abatido, mas quando você fala com Ele, o Espírito Santo vai dando aquela paz aos nossos corações. O hino 319 do nosso cantor cristão diz o seguinte: Deus é meu abrigo em todo, irmão Mauri? Todo temporal ou vendaval. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho, pois, toda proteção. Toda proteção. Então Deus é amor. Amor porque salva. Amor porque protege. Amor porque consola. Agora, e o nosso amor? E o nosso amor? A nossa justiça já disse que é falha. A nossa santidade também nós temos que buscar cada dia. Cada dia. Deus não busca santidade, porque Ele é santo. E o amor de Deus também é perfeito e leal, como diz a palavra. Mas, 1 João 4,16 ao 21. Nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Olha que coisa maravilhosa. Nós amamos a Ele. Gente, eu sempre digo, é com temor e tremor que eu digo ao meu Deus: eu sou teu servo. Eu sou teu servo. É com temor e tremor que eu digo a Deus: eu te amo. Você pode dizer de coração: eu te amo mais que a minha família? Sejamos sinceros. Eu amo o Senhor mais do que meu filho, mais do que a minha filha. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Mas quem ousa dizer: eu amo a Deus mais do que minha filha? Portanto, se Deus quiser ceifar minha filha agora, é dele, pertence a Ele. Eu estou debaixo da sua graça, do seu amor, e eu quero demonstrar este amor. É com temor, sim. Quando você vai dizer eu amo ao meu Deus, diga com temor e tremor, que você ama mais do que todas as coisas. Porque Deus, como disse a irmã, como cantou a irmã, conhece o nosso coração. E sabe se estamos falando a verdade mesmo ou não. Ele conhece. Quando nós expressamos amor a Ele, Ele sabe se nós estamos realmente amando de verdade. Por isso ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te amo. Pedro ficou meio nervoso, que eu acho que ele era meio nervoso. Ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Deus diz a ele, o Senhor Jesus, né? Apacenta minhas ovelhas. É porque Jesus estava ouvindo: eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor. E às vezes nós gostamos de Deus, mas amar sobre todas as coisas, meus irmãos, é algo que eu ainda tenho questionado no meu coração. Eu sou servo dele, eu o amo acima de todas as coisas. E nós amamos, e olha o que diz: nós amamos a Ele porque Ele nos amou. Você colocou o texto aí, meu irmão? Pode colocar. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E se alguém diz eu amo a Deus, está em 1 João 4, 16 ao 21.
Olha aí o texto. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, é onde eu paro aqui. Eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão. Preciso dizer? É o quê? Mentiroso. E às vezes acontece de nós termos dificuldades em amar o irmão da igreja, mas às vezes tem dificuldade para amar o irmão na carne também. O irmão de fé, o irmão da carne. Tem filho que odeia o pai, tem pai que odeia o filho. Tem irmão que odeia o irmão, não gosta do irmão. Não se simpatiza com ele. Mas está aí. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode, quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vou repetir aqui. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama nem seu irmão que está perto de você? Então, falamos disso. Amor e santidade de Deus. Deus é santo porque Ele é santo. Faz parte do seu caráter. Deus é amor porque é amor. Faz parte do seu caráter. Agora, a nossa santidade, nós temos que buscá-la. E o nosso amor, nós precisamos também exercitá-lo cada dia. Mas você pode perguntar, mas o pastor falou que ia falar de justiça, e até agora, cadê a justiça de Deus? Pois bem, o tema é justiça de Deus. Então, amor, santidade de Deus. Se não for o amor de Deus, não haveria santidade. Se não fosse a santidade, não haveria amor de Deus também. E se não for santidade e amor, Deus também não seria justo. Porque Ele é santo. Porque Ele é amor, Ele é justo. Não seria justo, repito, se Ele não fosse santo. E se Ele não fosse amor. Então Deus é justo. E o texto que foi lido pelo diácono irmão Bruno, Ele é justo, Ele faz sempre o que é direito. E o texto lido diz o seguinte: seus caminhos são justos, suas obras são perfeitas. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto é Ele. Aleluia! Glória a Deus por isso, porque eu tenho um Deus justo. E se nós dissermos, meus irmãos, que Deus é injusto, sabe o que acontece? Nós estaremos tornando Deus menos santo. Se nós dissermos que Deus é injusto, estaremos tornando Deus menos santo. Menos santo. Estamos dizendo que Ele não é santo coisa nenhuma, e Ele não é amor coisa nenhuma, porque se Ele não é justo. Você alguma vez já ouviu alguém dizer que Deus, ou questionar o amor de Deus? O ímpio faz isto. Eu já ouvi, sim. O ímpio questionar o amor de Deus. Por exemplo, você pode me explicar? Pode sim. Mas o ímpio não consegue explicar. Por que que Deus coloca Adão e Eva lá no jardim do Éden? O jardim do Éden era o quê? Paraíso, não é? Não estava cercado de querubins? Não havia pecado lá dentro. Mas quem Deus permite entrar lá dentro? Hã?
O diabo. Você entende isto? Aí o ímpio diz o seguinte: eu não entendo esse amor de Deus, essa justiça de Deus, esta santidade de Deus. Porque ele, sabendo que Adão e Eva, o homem e a mulher que ele criara, me perdoe, que ele criara, o homem e a mulher que ele criara, repito, ambos frágeis e pecadores. Ou seja, não haviam cometido o pecado ainda. Mas Deus, na sua presciência e onisciência, ele sabia que eles iam pecar. E você entende isto? Deus sabia que Eva ia pecar, ia levar o marido ao pecado. E o ímpio não entende isto. Ele diz: Deus não é justo. Por que ele não deixou o casal ali? Se ele tivesse que pecar, pecariam sem serem tentados. Qual a resposta que você daria para o ímpio se ele questionar você nisto? Eu não creio na Bíblia, esse negócio de justiça de Deus, amor de Deus, a santidade de Deus, essas coisas aí não existem, porque como que ele faz isso com o homem? Um lugar santo que era o paraíso, deixa o diabo entrar lá dentro. A resposta eu tenho, você também tem, porque nós aceitamos pela fé, primeiramente. Em segundo lugar, nós cremos que Deus estava ali para testar. Deus não queria um robô ali dentro daquele jardim. Deus estava ali para testar a obediência daquele casal. Deus queria provar, queria demonstrar a eles que eles eram homens, estavam livres para comer ou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isto, é para testar a obediência. Mas Deus já estava aqui, não como um plano B, mas Deus, sabendo que eles iam pecar, Deus já preparou a morte do filho na cruz. Por isso que lá em Gênesis 3,15, sempre repito isto, ele olhou para a serpente depois e disse o que? Olha, vai nascer alguém de mulher que vai pisar a tua cabeça. Irmãos, quantas pessoas questionam a justiça de Deus mediante as tragédias que nós temos visto? Eu já ouvi isto. Deus é santo, Deus é justo, acontecendo tanta coisa errada, tanto incêndios, terremotos, quantas inundações, quantas pessoas que já morreram com inundações, com incêndios, com pestes. Esta peste última, coronavírus. Como que Deus é justo? Como que Deus ama? Se Ele permite tudo isto, quantas pessoas foram ceifadas, quantas vidas? Como que Deus permite uma menina ser estuprada, ainda na infância? Como que Deus permite isto? São questionamentos que o ímpio faz, questionando o amor de Deus. E podemos ir mais longe. Como você entende justiça de Deus, amor de Deus, santidade de Deus, quando Ele permitiu tantos servos dele serem mortos cruelmente? Quantos mártires? Quantas pessoas morreram? Dos discípulos de Jesus, a maioria, que eu me lembro mesmo, só João que não. Mas todos eles foram mortos cruelmente. André, por exemplo, depois de, segundo a história, de ser torturado, foi crucificado numa cruz chamada Cruz de Santo André, né, que é um X. Ele foi crucificado numa cruz igual a um X, depois de ser torturado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história. Mas relata a palavra de Deus que Tiago foi morto ao fio da espada a mando de Herodes, no capítulo 12 de Atos, versículo 2. A Bíblia nos diz, ali em Hebreus 11:37, que alguns foram cerrados pelo meio. Entende-se que Isaías foi cerrado ao meio.
cerrado, colocaram ele com as pernas para cima e cerraram ele no meio, amarrado as duas pernas, e cerraram ele no meio. Isaías, o grande homem de Deus. Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus, apedrejado. Os cristãos lá do século I, estraçalhado por leões famintos, colocado na arena para servir de espetáculo. Aí você fala de justiça de Deus, que Deus é justo, Deus é santo. Como que você explica isso para o ímpio? Nós, repito, aceitamos isso pela fé. E cremos que Deus é justo, porque se nós dissermos que Deus não é justo, por causa desses acontecimentos aqui, dessas tragédias todas, desses martírios todos, se nós dissermos que Deus é injusto, nós estamos dizendo que Ele também não é santo. Estamos dizendo também que Ele não é amor. É difícil entender a justiça de Deus. É difícil entender a justiça de Deus quando Ele permite o ímpio ir para o inferno. E quantas vezes você não ouviu isto? Se Deus é amor, se Ele é santo, se Ele é justo, por que que Ele manda as pessoas para o inferno? Isso não pode. E a resposta é não, Ele não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai para o inferno porque quer ir para o inferno. Eu disse há pouco, Ele propõe dois caminhos. O caminho que leva à perdição e o caminho que leva à salvação. É o homem que escolhe. E Deus não, na sua justiça, na sua santidade, Ele não permitirá que o ímpio que não recebeu Jesus Cristo no coração entre no céu. Vai para o inferno mesmo. Isso é justiça de Deus. Com Deus não se brinca, Ele é justo. Vai para o inferno. Aquele que não recebe Jesus de verdade no coração vai ser atormentado de dia e de noite, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Inferno para aquele que não recebe Jesus Cristo no coração. Isto é ser justo. É por isso que eu disse no início, o homem não tem essa justiça, o homem é comprado. O homem tem piedade. O homem tem piedade. O pai tem piedade do filho. E Deus tem amor. E Deus é justo. E Deus é justo. Ele pune o ímpio. Ele pune o crente. Ande fora dos caminhos do Senhor. O risco que você corre. Você pode dizer, olha, sinceramente, eu tenho andado fora dos caminhos do Senhor até agora, mas parece que está tudo bem comigo. Talvez não a partir desta palavra. Eu estou andando fora da vontade de Deus e está tudo bem comigo. Vai tudo bem lá em casa? Está tudo bem, tudo jóia. Nada de anormal na minha vida. Aí Deus resolve tratar. E aí nós cantamos, quebra-me, Senhor. Quebra-me, transforma-me. Ah, meu irmão, se Deus resolver fazer uma quebradeira na sua vida por causa dos seus pecados, Deus pune o ímpio, mas pune também aquele que chama por filho. É o que diz a Bíblia. Ele corrige e açoita qualquer que recebe por filho. É o que diz Hebreus 11:6. Então Deus é justo. Como está? Parando aqui, porque para nós, estamos aqui, que eu estou olhando aqui, tudo crente. E eu falo isso com temor também, viu, meu irmão? Temor e tremor. Como que está a tua vida? Sabe, o problema é que eu não acredito nem que Deus vai tratar comigo. Às vezes a gente não acredita, né? Mas Ele pode. Tanto pode, como faz.
E às vezes está até fazendo e a gente não percebeu. Eu disse há um tempo aqui, tem muitas pessoas que apanham, estão apanhando e não sabem por que está apanhando. Pode ser que algo está errado. Eu estou pregando isso aqui, irmãos, e me colocando na mesma condição de vocês, porque se eu estou dizendo isso como pastor, eu sou mais responsável do que vocês. Mais responsável ainda do que vocês. Que eu estou falando como pastor, o escolhido de Deus. E vocês são minhas ovelhas. Deus é justo. Cuidado. Cuidado. Nada há mais certo do que a condenação aos que rejeitam a Cristo e o tratamento de Deus aos que não andam nos seus caminhos, embora estejam nos seus caminhos. São crentes que resolvem andar com a vida não correta diante dele. Deus é justo, porque é santo. Repito, e se dissermos que ele não é justo, em decorrência a fatos, a situações que são conhecidas como tragédia, a condenação eterna e tantas outras coisas horríveis que acontecem, nós estamos tornando Deus menos santo. O texto lido diz assim, para finalizar, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Eu quero ir para minha casa. Aliás, meus queridos irmãos, eu estou trabalhando nesse texto, nessa palavra, desde quinta-feira. Eu já fiz a oração que eu deveria fazer ao meu Deus. E estava repetindo aqui enquanto louvava. Por isso que com tranquilidade eu digo, Deus é santo. Deus é amor. Deus é justo. Deus, ele sabe e conhece todas as coisas. Portanto, não vamos brincar, como as crianças cantam uma música, de esconde com Deus. Não pega, não dá certo. Você fica no atoleiro, você fica patinando no mesmo lugar, patinando no mesmo lugar, não sai do atoleiro que está. Uma vida, às vezes, sem paz no coração, sem alegria. Então, vamos procurar dizer a Deus o seguinte: Santo Deus, Deus de amor, eu sei que Tu és justo. Me ajude a viver em santidade. Me ajude a amar o meu irmão, porque eu sei que o Senhor é justo. Deus abençoe.